Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Rivais Sem Treta. E hoje eu trouxe um convidado especial aí, meu parceiro aí de longa data. A gente é praticamente irmão. E ele é santista roxo. Ele vai falar tudo aí sobre o Santos. A gente vai trazer... Eu tava devendo pro canal, a gente falou, a gente só traz o Vitinho, né? Que é palmeirense. E eu já tô tentando trazer uns caras aí são paulinos. O Renan, que eu tava tentando colocar aí na cal pra gente poder falar um pouco sobre o Santos. E no meio dessa Copa do Mundo e essa pausa, nada melhor falar do que Santos e Neymar, né, Nan? E aí a gente vai falar sobre o Santos do Neymar e o Neymar aí. E então é isso, Nan. Se apresenta aí pra galera. Fala aí quem que você é. Quanto tempo de Santos você tem desde nascença, né? E é isso. E aí a gente vai entrar no assunto aí, vamos falar um pouco do Neymar. Não se esqueça, deixa o like, siga a página, comente aí o que você quer de vídeo novo e bora lá falar sobre o Santos e o Neymar. E aí, Nan? De boa? Como você tá, mano? Salve, salve, rapaziada. Salve, mate. Caçula, né? Porque eu É, meu sou apelido é chegado, Caçula. cê tá Pode chamar de ligado? Caçula, não tem problema. Sou seu chegada, muito tempo aí, então prazerzaço aí fazer parte aí do seu canal, poder participar. Sucesso sempre. Vamos pra Cara, cima. pra quem, pra quem não me conhece aí, meu nome é Renan, tenho 29 anos. Como o Caçula falou, sou santista roxo fanático. Um abraço aí para os meus irmãos santistas que estão sofrendo nesses últimos anos aí. Cara, santista desde criança, frequentador de estádio, muito. Tenho vários amigos santistas, participo de vários movimentos do Santos. Boa parte aí da torcida do Santos deve me conhecer, então, cara, vamos falar aí de futebol, de Santos Boa. e E é ter uma isso. entrevista bacana aí. Da hora, não. É isso, mano. Então vamos falar. Na verdade, eu preparei alguns. Tinha na cabeça, né? Alguns assuntos, né? A ideia aqui do canal é sempre falar dos quatro grandes de São Paulo, né? E falando um pouco do Santos, eu acho que o que ficou viralizado, e a gente vai reagir agora, que eu vou colocar aqui na tela, e aí você dá sua Bora lá. opinião, é a entrevista que o Neymar deu, né? No amistoso que ele fez entre influencers, né? Eu vou falar pessoalmente, tá? Eu vejo bastante o canal do Jorge Igor e ele acabou com o Uhum, Neymar. Ele detonou o pai do Neymar e o Neymar com essa sim. entrevista, alegando falta de respeito com a torcida do Santos, né? A falta de carinho. Ele fala que o ídolo tem que ter um pouco de carinho com a torcida, né? Então vamos ver a entrevista aí, né? Eu acredito que não vai dar Bora. copyright, porque é coisa de streamer e tudo mais, né? Mas tá vendo? Ó, até eu coloquei aqui no Twitter no Twitter normal. E os gringos falando bem mal dele, né? Tipo, zoando ele e tal, falando do Fluminense e tal, enfim. Vamos botar essa entrevista aí, acho que o áudio tá rolando. Acho que você consegue ouvir aí também, né? Vamos ver. Consegue ouvir? Essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense Cara, eu não tô foi uma ouvindo, coisa que ficou bem mas perto de assim, acontecer, não mas tem problema. Eu preferi sei o que ele Você falou. sabe, né? para treinar um pouco mais. Sei. 100% eu tô fisicamente, né? Mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente para poder voltar muito bem. E aqui tava meio fácil também, né, cara? Deu um lençolzinho ali incrível no cara. Bom, Essas conversas. tô né, repetindo com a alguns times pra jogar o entrevista, né? Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer. Bom, ele mas- falou que o Fluminense ficou muito perto de acontecer, dele ir pro Fluminense pra disputar o Mundial, mas ele não foi pro Mundial, não tem nada a ver. Ele não citou Santos, ele não citou a torcida, ele não citou o ambiente. Ele simplesmente falou que é porque ele queria se condicionar um pouco mais, treinar um pouco mais pra voltar melhor. Mas em nenhum momento ele cita o Santos ou a torcida do Santos, né? Nan, o que você tem a falar sobre a declaração do Neymar? E você já pode emendar aí sobre as atitudes que ele tá tendo e de nunca citar a torcida do Santos ou nunca citar a instituição do Santos, né? Bora, demorou, vamos lá. Não foi à toa que eu vim com essa camisa aqui hoje. Então, galera sabe que essa camisa aqui é do príncipe, do Neymar. Mas vamos lá, sem muito carinho pra ele, viu? Eu assisti a entrevista, é, e tem toda uma história, uma cronologia para a torcida do Santos. Uhum. Boa parte, não vou falar por todos, mas por boa parte tá um pouco chateada aí com o Neymar. Uhum. Mas vamos falar especificamente dessa entrevista, depois engata um pouquinho mais aí. Fechou. Cara, o Neymar, ele nunca foi bom de dar entrevista, nunca. Ele nunca foi bom, ele fala muita besteira Uhum. e ele não pensa antes de falar. O que a torcida do Santos, cara,
é totalmente emoção, é amor. Uhum. Toda torcida de qualquer clube é muito mais emoção do que razão. O que que Sim. a torcida do Santos esperava aí? Cara, tô focado aqui na minha recuperação. No último jogo do Santos vacilei, contra o Botafogo. Quero fazer o Santos chegar mais longe no Brasileirão. Uhum. Quero fazer o Santos se reerguer aí depois de vários anos, porra, sofrendo, sendo eliminado em todas as competições. Então, assim, era isso que a gente esperava que o Neymar falasse, e Uhum. não foi. Ele falou ali que estava próximo de fechar com o Fluminense para participar do Mundial, mas se ele. Beleza, negociação existe. Negociou com o Fluminense, chegou próximo, mas se ele falasse, pô, mas não acertei com o Fluminense porque eu quero ficar no Santos, minha casa, minha torcida, enfim, Quero tirar seria o outra Santos coisa, dessa mas não. situação, né? Justamente. Uhum. Ele foi por outro lado. Falou que. Cara, ele, na verdade, ele não falou. Ele praticamente ignorou o Santos, a Uhum. torcida, deixou de lado e focou no condicionamento dele aí. Que beleza, tudo certo, uma parte dele ali. Mas não pegou bem, não, na torcida do Santos. E a torcida do Santos vem chateada com o Neymar aí desde do jogo que ele provocou o Rariel lá e não entrou em campo. Uhum. Assim, nada paga, inclusive vim com a camisa dele para dar esse outro lado também. Uhum. Ele prometeu que voltaria para o Santos, voltou, cumpriu a promessa. Cara, no começo jurou amores lá pro Santos Uhum. e realmente ele gosta do Santos, a torcida gosta dele, fez muita história no Santos, mas ele vem vacilando, ele vem dando essas tropeçadas nas entrevistas, nas atitudes, Uhum. Kings League, jogo do Corinthians, jogo do Botafogo, um cara com a experiência do Neymar, não tem como meter a mão na bola lá com o Sim. Santos massacrando o Botafogo e depois falar que é vontade de fazer gol, assim, é inacreditável. Meteu a mão e a E, vontade, não para. porra, se o cara fosse juvenil, entendeu? Ele não é Uhum. juvenil. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, foi um dos melhores jogadores do mundo. E, cara, é inconcebível isso de virar as costas para a torcida do Santos. Em nenhum clube ele teria a paz, a paciência que ele tem no Santos para se Uhum. recuperar. Sim. Ele tem que ser muito grato pelo Santos. Nada, ninguém é maior que o Santos. Então ele tem que colocar isso na cabeça dele, o pai dele tem que colocar isso na cabeça dele também. Não é maior do que o Santos e a torcida não vai preferir ele do que o Santos. Uhum. A gente é muito grato, a gente gosta dele. Ele fala essas besteiras, mas a gente ressignifica, tenta entender, não sei o que lá, mas tem uma hora que a paciência acaba. E aí, não sei se a gente vai falar um pouquinho mais para frente de renovação, Uhum. mas impactou até nisso daí. Então, mas ainda falando um pouco dessa entrevista, né? Eu vi muita gente falando, pô, beleza, ele não. Que nem você justificou, né? Ah, ele nunca deu entrevista bem. Mas assim, a gente não tá falando de um moleque, né? A gente tá falando de um cara de 31, 32 anos, né? 32 anos, é isso? 31, 32 anos. Ele já passou por Barcelona, PSG, final de Champions, ganhou Champions, 3 Copas do Mundo, acho que é a terceira ou a quarta agora que ele vai. 3 Copas do Isso. Mundo. Cara, assim, entrevista é uma coisa que, assim, você releva quando o cara é moleque. Agora, ele não é mais moleque, né? Então, eu acho assim, tem um lado, aí já entrando no lado da renovação, você acha que tem um lado dele não falar essas coisas, não dar o carinho pra torcida? Porque eu acho que, assim, eu acho que tem uma estratégia aí por trás do Neymar e do pai do Neymar, tá? Eu acho que teve aquela entrevista, você sabe melhor, do pai do Neymar falando que o presidente do Santos não tira o escorpião do bolso, né? Pra renovar com o Santos. Você acha que tem um pouco da influência do pai do Neymar com o Neymar pra dar esses tipos de entrevista, sem falar o nome do Santos ou citar outros times que ele quer ir, que ele poderia ter ido, que negociou com ele e tal, para poder uma renovação de um contrato maior, com mais dinheiro? Ou você acha realmente que foi vacilo, que ele foi moleque, que ele realmente não sabe dar entrevista? O que você acha? Você acha que tem uma estratégia por trás nessas palavras para renovação? E aí, se você quiser emendar já, fala da renovação também. O que você acha da renovação? Se tem que renovar, como que é? Boa. Falando do pai do Neymar, ele sempre teve ali à frente da carreira do Neymar. Uhum.
em diversos momentos da vida, o pai do Neymar, ele influenciou nas decisões do Neymar. Não acho que foi nesse caso, e eu vou explicar, Uhum. mas falando um pouquinho mais do Neymar pai. Essas entrevistas que ele dá muita esperança para a torcida do Santos, fala, acho que o Neymar vai ficar e tal, dá aquelas pentelhadas no Marcelo Teixeira, que Uhum. diga-se de passagem, cara, que presidente horrível, Horrível, né? horroroso, horroroso. Que fica de aprendizado aí para a torcida do Santos, né? Na eleição é super importante. Uhum. Mas não há dúvida que que o Neymar pai tem interesse no Santos, tem interesse na marca, tem interesse em, quem sabe, comprar, fazer negócio, Uhum. expandir. Enfim, ele chegou e já fez um monte de coisa ali no Santos, reforma do CT, questão de terreno na Praia Grande, CT toda novo, hora né? falando em arena. Isso. Conseguiu parceria com empresa de tinta, com um monte de coisa. E aí acaba que dá uma influenciada ali nos bastidores do Santos, até a relação de Marcelo Teixeira, Uhum. Neymar pai, Neymar torcida. Mas nesse caso em específico, eu acho que não teve influência do pai do Neymar. É um Uhum. achismo, tá? E por que eu falo isso? O Neymar, apesar da idade, ele ainda é um menino. Uhum. Você Assim, diz de falando cabeça? Você tá falando de cabeça? de cabeça, Hum. de cabeça, falando de futebol, tá? Uhum. Porque, enfim, ele é pai, tem família, arca com as responsabilidades dele, enfim. Mas, cara, não é à toa que ele não é o capitão da seleção brasileira. Uhum. Nas Copas do Mundo, inclusive ele perdeu a abraçadeira. Não é à toa que toda fala, toda entrevista que ele dá repercute. Uhum. E eu acho que, assim, a mídia também pesa na dele, acho que distorce Sim. muita coisa que ele fala. Tem uma perseguição, sim, Nós lógico. tem uma perseguição em cima dele, e a torcida do Santos é sempre a primeira a ir defender ele. Uhum. Eu acho que isso que pesa, mas nesse caso aí, eu acho que ele não pensou antes de falar, não foi influência do pai dele, ele não Uhum. pensou antes de falar. A gente percebe quando o Neymar é assessorado no que vai falar, como, por exemplo, na volta dele pro Santos. Uhum. Toda aquela festa, aquela apresentação, porra, a torcida do Santos todinha chorou com o discurso dele, Sim. mas aí eu acho que faltou um pouco de malandragem, até um pouco de bom senso, assim, um carinho com a torcida do Santos. Eu acho que foi muito mais Não é emoção do que alguma recíproco, coisa né? por trás. O que dá pra ver é que não é recíproco, cara. O carinho que a torcida tem, que nem o jogo que estreou a camisa azul aí, a nova camisa do Santos. O estádio, a Vila Belmiro inteiro tava de azul, mano. Tipo assim, é muito dinheiro, tá ligado? Todo mundo comprando a camisa e tudo mais. E a galera não comprou essa camisa por conta. Eu tô falando especificamente dessa camisa, tá? Não comprou essa camisa por causa do Santos, ou por causa do Borges, ou por conta do Elano. Comprou por causa do Neymar. Tá ligado? Porque essa camisa lembra muito. Tanto que, ó, eu falo por experiência, vendo muita rede social gringa e tudo mais. Muitos moleques gringos, principalmente essas páginas do Lamine Yamal, essas páginas que tudo é moleque criança e tal, e o Lamine é apaixonado pelo Neymar, os caras postando, nossa, a camisa que o Neymar arrebentou, que tem muito lance do Neymar, tipo, driblando, fazendo, você pega os highlights com essa camisa azul. Então, é tipo assim, essa camisa azul marcou não só a geração lá do Neymar, do Santos, mas o Neymar em si, né? Então, assim, a galera comprou essa camisa, provavelmente quando estreou, por conta do Neymar. Então tem um carinho muito grande da torcida. Só que parece que não é recíproco, né, velho? Parece que os caras, tipo assim, a impressão que dá é que ele nunca tava nem aí. E existe muitos jogadores na história só do futebol, mas no basquete tem muito isso, de cara que não tá nem aí pra entrevista. Tipo assim, o cara não tá nem aí o que vão repercutir. Muitos jogadores, você vê que às vezes as entrevistas são até ridículas, porque os caras se preocupam muito de como a mídia vai repercutir. Parece que o Neymar, tipo assim, ele não tá nem aí. Mas é engraçado, uma coisa, eu acho que ele tinha que separar. Uma coisa é a mídia não tá nem aí, distorcer as coisas dele, e ele, quer dizer, ele não tá nem aí pra mídia, e outra coisa é com a torcida do Santos, né? Ele não pode estar com a mesma atitude que ele tem, que se dane entrevista, não tô nem aí, em relação à torcida do Santos, né? E a instituição do Santos, né? Então, falta reciprocidade Reciprocidade. Reciprocidade Eita, porra! do Neymar com o Santos, cara. Você não acha, mano? Cara, assim,
sobre a camisa azul, é uma camisa icônica. Eu acho que já foram vendidas mais, acho que de Tinha, 200 mil eu tinha camisas. Foi visto um duzentos e negócio assim, eu acho cinquenta que mil, foi, velho. Que eu mandei até no grupo, eu acho que foi a maior venda de camisas da Netshoes no Brasil, Uhum, se eu não me engano. Puta, cara, teve vários números assim. E, cara, isso não é. Claro, o Neymar marcou a época, mas o Santos que projetou ele, o Santos que deu a sim. oportunidade dele ser esse cara que ele é hoje. Então, assim, eu gosto do Neymar, ele é meu ídolo, e só que nada tá acima do Santos. Uhum, De novo, não é à toa que eu vim com essa camisa, sabia que a gente ia falar de Neymar. Acho que pós-Pelé, ele é o maior jogador do Santos. uhum, E falando um pouco mais dessa parte que ele não liga. Cara, ele não liga. Assim, a torcida tem toda aquela questão dos rivais, né? Ah, que o Neymar é palmeirense, quer voltar pro Flamengo, uhum, que não sei o que lá. Mas a gente que é santista, a gente sempre acompanhava o Neymar, ele postando, vendo o jogo do Santos. Quem viveu a Vila Belmiro, quem vive ali em Santos, sabe que o Neymar é santista, que ele gosta do Santos, que ele tem um carinho pelo Santos. uhum, Só que ele não mostra isso pra mídia. uhum. A torcida do Santos sabe, ele sabe, o pai dele sabe, só que ele não explora isso. Sim. Talvez ele E mostre no aí, Instagram dele, pra quem segue ele, mas quando chega no mainstreaming, né, que é na Globo, tal, e tal, ele não demonstra, né? É isso, né? ele não fala, e aí eu acho que é dele, assim, não vou julgar, mas, cara, poderia ser muito melhor essa questão, sabe? Uhum, Beleza, até na Kings League lá, com o Rariel, ele falou, ah, que é peixão, não sei o que lá, vocês vão ver quando pegar o Santos, e uhum, aí nem entrou em campo. Essas coisas assim que ele faz acaba chateando um pouco, mas acho que falta um pouco de reciprocidade. A gente sabe, a torcida do Santos sabe que o Neymar gosta do Santos, mas, cara, isso daí é munição para encheção de saco do torcedor uhum, santista, sabe? A gente já sofre tanto, velho. sim, É foda. Vocês, mano, no grupo, vocês pegam no meu pé pra sim. caralho e tem 5, 6 anos que o Santos, porra, amarga tudo que Não, pode. Corinthians E também, quando o cara. Neymar volta, o Corinthians, mas muito menos, velho. Mas quando o Neymar volta, o maior ídolo, o maior jogador do Brasil nos últimos anos, tem a chance de, porra, o Santos reergueu, o Uhum. cara voltou. Vamos botar. Aí ele fala umas coisas assim que pra mim não faz sentido. Eu sei que tem muito Mas eu santista que acho que vai me vocês iam odiar por causa ignorar, disso, sabe? mano. Vocês iam ignorar se ele tivesse arrebentando, tipo, jogando todos os jogos e arrebentando, tá ligado? Vocês iam ignorar essas coisas. Não é natural. Sim, sim, com certeza, sim. O Neymar veio, acho que jogou 10 jogos. No Paulista, cara, no Paulistão ele tava indo super bem. A gente sentia que ele tava Tava bem, querendo. tava bem. Porra, eu fui lá em Limeira ver o jogo do Santos, ele fez aquele gol olímpico. Aí ele se machucou, acontece, contra o Red Bull. Mas eu acho que aí começou a degringolar, sabe? Uhum, Então, eu acho, assim, ele fala que tá 100% focado, tá 100% fisicamente. Vamos ver, falando um pouquinho de renovação, boa, vamos já ver fala aí da se renovação. ele vai renovar e vai ter mais jogos pela frente, mas em relação à reciprocidade que você estava falando, acho que falta um pouquinho quando vai à grande mídia. Uhum, No ambiente dele mais fechado, a gente sabe disso. Tudo bem, o cara tem trocentos milhões de seguidores, uhum, mas é quando ele fala para alguém que o bicho pega, sabe? sim. Acho que é isso. E, Onan, pra gente terminar, deve renovar com o Neymar? Você acha que tem que renovar com o Neymar? Por quanto tempo? E você acha que o Santos hoje mais precisa do Neymar ou o Neymar precisa mais do Santos? Por que eu digo isso? Porque o Santos tem que ceder ao que o Neymar tá pedindo? Ou você acha que o Santos tem o limite? Ou você, tipo assim, não, não. O Santos tem que ceder porque hoje o Santos precisa mais do Neymar, então a gente precisa do Neymar. O que você fica nesse lado aí? Você acha que o Santos tem que ceder ao que o Neymar tá falando e o pai do Neymar tá falando? Ou, ou não, se ele não quiser esses valores, tchau, obrigado, tchau. E já a emenda também falando, Boa. você acha que agora a volta da Copa do Mundo de Clubes, ele tem que estar 100% jogando muito e arrebentando, senão você já perde as esperanças, ou você acha que ainda tem ritmo de jogo e tudo mais, enfim. Bora. Cara, eu acho que o Santos não tem que ceder de novo.
Eu sou um torcedor raiz, velho. Pra mim, nada e ninguém é maior que o Santos. Uhum, Eu acho que o melhor caminho é um acordo bom pros dois lados. E o Neymar precisa mais do Santos do que o Santos precisa mais do Neymar. uhum. Pensando, seguindo essa lógica que ninguém é maior que o Santos, o Neymar precisa mais. Assim, um exercício bem simples. Pega esse recorte de 2025. Em qual clube do mundo o Neymar estaria empregado, respaldado, vivendo bem, feliz, como ele está no Santos? Que clube Não, faria nenhum, isso por nenhum. ele? Que torcida aceitaria isso, sabe? Hoje ninguém. Hoje ninguém. Então, assim, eu acho que o Neymar precisa mais do Santos. E não é do Santos Clube, velho. O Neymar tem que entender que a torcida do Santos, milhões de santistas, até mesmo de brasileiros, gostam dele, Uhum, querem ele bem. Mas só que ele precisa entender que precisa mostrar isso, uhum. né? Ele precisa mostrar, não só nas entrevistas, mas como em campo também. Tudo tem Então, paciência, assim, né? Uma hora a paciência estoura, né? tudo. É. Tudo tem um Estoura, tempo. estoura. E assim, falando de campo, quando você me perguntou, Neymar faz falta para o Santos hoje? Assim, eu em campo, nos últimos jogos, ele fez o Santos perder o jogo contra o Botafogo. Uhum. Enquanto a partida, o Rollaser, cara, é um jogador muito bom, Ele e o um Barreal jogador que estão jogando bem. também mídia, jogando bem. E assim, o Rollaser, claro que não é do tamanho do Neymar, mas ele tem um peso e ele vem evoluindo Uhum. e salvou o Santos contra o Fortaleza. Claro que, porra, prefiro o Neymar no meio-campo ali ou qualquer outro jogador do Santos. Claro que eu prefiro o Neymar. Uhum. Mas na condição física que ele tá, jogando que ele tava, ele não tava sendo o diferencial. Uhum. O Santos foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. O Santos perdeu pro Botafogo, ele tava jogando bem, massacrando o Botafogo. Meteu a mão na bola, o Santos perdeu. Uhum. Se a gente for ver, no Campeonato Paulista estava jogando bem, chegou no confronto decisivo contra o Corinthians, não estava lá. Então, assim, o Santos é a salvação para o Neymar jogar a Copa do Mundo. Uhum. Eu acho que esse é o melhor cenário. O maior objetivo do Neymar é jogar a Copa do Mundo, é ganhar a Copa do Mundo com o Brasil. E, porra, na seleção ele sempre jogou muito bem, sempre entregou tudo lá na Uhum. seleção, o maior artilheiro da história da seleção, campeão de Olimpíadas e tudo mais. Só que ele só vai estar bem na seleção se ele continuar no Santos, porque Sim. nenhum clube no mundo vai aceitar ele do jeito que ele Vai ter a tá, pedindo o que ele paciência, né? pede, Vai ter a paciência e pra. vai ter a paciência e o respaldo para aceitar Uhum. essa essa coisa do Neymar se recuperar, dele ficar bem. E falando sobre renovação, cara, eu acho que ele vai renovar. Eu quero que ele renove. Uhum. Você me perguntou, eu quero que ele renove. Antes de tudo, o Neymar é um grande ídolo do Santos. Ele representa muito a torcida do Santos. Igual eu falei, ali no cantinho Uhum. dele, nas redes sociais, não na Globo, por exemplo. Ele não Uhum. vai lá com a camisa do Santos e tal. Mas eu quero que ele continue, quero que ele fique. Acho que a torcida do Santos também quer que ele fique, mas que as atitudes mudem. Uhum. Que ele volte a jogar, que ele seja o cara diferente, que ele deu sangue pelo Santos. Cara, eu acho que quem foi que falou? Foi Luiz Henrique do Botafogo, acho que foi, Ah, numa teve a entrevista polêmica, né? Falando que que ele tem que teve a correr. polêmica. É. Isso. Porque quando ele joga, o torcedor santista sabe. Eu vou Uhum. falar a verdade aqui. Quando ele joga, é -1 na marcação. Uhum. Não dá para contar com o Neymar voltando, recuperando bola. Então, assim, a gente precisa mais disso dele, mais entrega. A Uhum. gente precisa que ele queira estar no Santos se recuperando e queira participar da Copa do Mundo Sim. como diferente, igual o Messi. Eu acho que ele tem capacidade de ser um cara diferente, igual o Messi, e levar a seleção ao título da Copa do Mundo. O Ancelotti está aí, um puta técnico. Acho que vai ter bastante mudança. Uhum. Mas, cara, Neymar, pelo amor de Deus, velho. Vamos melhorar essas entrevistas. A torcida do Santos te ama. A gente tá sempre aqui para te defender. O Caçula sabe o quanto que eu te defendo nos grupos. Aí os caras pesam na minha. Então, assim, a torcida do Santos como um todo defende esse cara, porque a gente ama ele.
A gente só quer reciprocidade e que o Santos vingue, Uhum. volte a ser aquele clube protagonista. Eu acho que o Neymar é peça fundamental nisso para a gente fazer isso rápido. Senão, Sim. acho que vai demorar um pouco mais e que não traga problemas financeiros para o Santos. Uhum. Cara, ajuda o Santos, acho que é isso. Ajuda o Santos, a gente te ajuda, participa da Copa e é isso, sabe? E pra gente terminar, você acha que você tem esperança ainda que o Neymar vai. Não falo, eu não digo de que ele vai voltar pra marcar, vai dar carrinho, mas jogar em sequência, jogar todos os jogos até, sei lá, os 75, fazer a diferença mesmo. Tipo assim, jogar. Eu lembro muito do Ronaldinho no Flamengo, quando ele jogou no Flamengo, ele jogou mais no Atlético Mineiro, mas quando ele veio no Flamengo, ele não tava nossa, um nível, assim, um nível técnico sim, mas ele não tava num físico que, meu Deus, sei o quê. Ele também não Uhum. marcava, mas ele fazia. O que era interessante do Ronaldinho no Flamengo é que ele fazia diferença no ataque. Teve até aquele jogo lá clássico do gol do Neymar, que foi pro Puskás, que foi 5-4 e o Ronaldinho jogou junto com o Neymar no mesmo nível. Lógico que o Neymar era muito mais correria, mas o Ronaldinho fez 3 gols naquela partida também. Então, você espera o que do Neymar nesse segundo semestre? Um Ronaldinho igual no Flamengo, que, tipo assim, não marca, mas no ataque tá decidindo? Ou você acha que até a Copa do Mundo vai ser, tipo assim, esse daí, Neymar joga um jogo, 2 no máximo, depois é poupado, mas não faz aquela diferença tão grande, joga meio nível do Paulista ali, um jogo decide, outro jogo não. O que você espera do Neymar aí nesse segundo semestre? Boa. Cara, eu espero que ele jogue, que ele tenha sequência. E por que eu tô falando isso? Porque ele já ficou parado um bom tempo depois da lesão Sim. do Red Bull Bragantino, se Uhum. recuperando, veio jogando e tal. Jogou bastante tempo contra o Botafogo, foi expulso, pegou o gancho e tá se recuperando desde então. Aí, pô, até o final da Copa do Mundo de Clubes, ele vai estar treinando, se fortalecendo. Então é o cenário ideal para ele ter sequência de jogos. Uhum. Se ele continuar no Santos, eu tenho esperança. E aí, cara, eu acho. Tô falando com muita emoção, mas falando também com razão. O Neymar, a gente não pode esquecer que ele é prateleira mais alta, assim, do futebol. Uhum. Ele é muito diferente. Ele precisa voltar para marcar? Porra, não, não precisa. Desde que ele segure o pessoal lá na frente, desde que ele dê oportunidade, abra Uhum. espaço para o Santos, ele não precisa voltar para marcar. Ele é igual você falou, Ronaldinho Gaúcho. O cara, ele cria espaço no campo, ele cria jogadas, ele dá Uhum. oportunidades aí para a galera jogar, enfim. E o Santos ser mais agudo, mais decisivo e sofrer menos lá atrás, porque quanto mais a bola tá no domínio do Santos, Uhum. e no campo de ataque, menos o Santos sofre. Então, acho que tem muito disso aí do Neymar. Tem esperança que ele tenha uma sequência de jogos e pensando em Copa do Mundo, se o Brasil quer ser ex, eu acho que ele é peça-chave. Uhum. Então, não somente pensando no Santos, mas no Brasil é importante que ele esteja recuperado e ele sabe disso, cara, ele sabe disso. Sim. Neymar, cara, você tá treinando aí, já acho que vai fazer quase 2 meses quando terminar a Copa do Mundo de Clubes. É para estar inteiro, é para ter sequência de jogos, seja no Santos, seja em outro clube. Mas espero que seja no Santos, e se for no Santos, acho que ele vai aí, só se ele tiver uma lesão, né? Uhum. Mas que ele esteja fazendo fortalecimento para minimizar essas lesões que ele vem tendo de forma recorrente. Uhum. Mas eu confio que ele vai ter uma sequência de jogos aí depois que acabar essa Copa do Mundo de Clubes. Se ele estiver fazendo o que ele está falando e se ele jogar Ele o que ele volta bem, sabe, é. cara, Uhum. ele volta bem. Boa. É isso aí. E bate pronto. Sim ou não? Acho que ele renova ou não? Sim. Sim. Fechou. Então, é isso. Beleza, Ana? Se tiver mais uma bomba aí, Fechou? alguma coisa, a gente faz outro vídeo aí falando mais do Santos. Deixa suas redes sociais aí, se o pessoal quiser seguir. A gente vai fazer o upload do vídeo aí já hoje. E também no Instagram, gente. Tamo com o Instagram, Rivais Sem Treta. Esse é o Instagram. Segue lá, a gente tá botando vídeo com o Vitinho também. Tem vídeo meu lá. Bora lá. Esses também vai uns cortes aí pro Instagram do Renan falando aí do Santos. É isso. Fechou, Ana? Fala aí. Qual que é o seu Instagram? Pá. Fechou, cara. Meu Instagram aí é Renan_Marino. Quem quiser ali pode seguir.
tá bem parado, tô low profile. Antes eu postava mais, né? Porque Sim. o Santos, cara, tira a paz, a saúde do torcedor. O torcedor santista sabe do que eu tô falando, cara. A gente tá doente, a gente não tem mais alegria nessa vida. Mas Não, e a gente, como eu eu também corintiano e queria você como deixar aí o. santista, cara. Copa do Mundo, a gente vê os times batendo de frente com a Europa. Eu até brinquei com o Batata. Falei assim: você tá aí feliz pelo Flamengo que ganhou do Chelsea e nosso time devendo 1 bilhão, ele com o São Paulo, né? O Corinthians, 2 bilhões, 3 bilhões. A gente tem que contratar cara da Série C do italiano. Ah, pelo amor de Deus, cara. A gente Você sofrendo acredita, aqui, velho? velho. E o Ah, pelo amor de Botafogo, Deus, mano. velho. Os caras vão ficar felizes. Ah, beleza, é brasileiro e tal, mas eu vou ficar feliz pra brasileiro, mano. Corinthians tá tentando contratar um tal de Douglas, não sei o quê, que é da Série B de não sei da onde na Europa. O cara tá se matando pra vir pro Corinthians, postando que ele é corintiano. Ah, pelo amor de Deus, Igor Vinícius. O Santos foi atrás, o Santos com o Corinthians disputando o Igor Vinícius e os caras felizes que o Flamengo ganhou do Chelsea. Ah, se liga. Mas fala aí, né? Não, Foi cara, mal. pelo amor de Deus, não, não dá. Não, mas isso é real. O que eu mais queria que o Santos tivesse, cara, me dá nervoso. Me dá nervoso de ver o Botafogo. Ou, que me desculpem os torcedores aí do Botafogo, mas vou falar uma coisa, velho. Não dá, né? Não dá pra comparar o Botafogo com qualquer clube de São Paulo, Tá assim, louco. por exemplo. Então, cara, é E o inconcebível estar Fluminense? vendo o Se o Botafogo Botafogo vencendo não o dá, imagina o PSG. Fluminense, velho. Dois Não, times pequenos, piorou, velho. velho. O Fluminense, pelo amor de Deus, cara. Tipo, cara, não tem como disputar. E aí, pra piorar, a porra do Palmeiras tá lá. E o Santos, velho. O Santos, depois que salvou eles do rebaixamento, o Santos, a zica do Santos começou aí Desencadeou por tudo. culpa do Thiago Ribeiro. Essa teoria é a verdade. O Palmeiras só tá onde tá hoje porque o Santos deixou, velho. Essa é a verdade. É, Se não for, se o Santos tivesse infelizmente é enterrado verdade. o Palmeiras naquela época, talvez a gente estaria vendo o Palmeiras hoje terceira Série B, voltando, subindo e voltando, quebrado, sem conta de, não conseguindo pagar conta de luz. Mas não, por causa do Thiago Ribeiro, o Palmeiras tá onde tá, velho. É inacreditável, né, mano? Evento canônico. Não, mas isso aí você pode. É, mas isso aí você pode ter certeza que é culpa do Santos. Isso Sim. aí do Palmeiras tá assim, é totalmente culpa do Santos, do Thiago Ribeiro. É totalmente. Era o Santos entregar o jogo lá pro Vitória, que o Palmeiras ia estar hoje falido. 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 Ia ser a Falido. terceira vez que eles iam cair. Uhum. Eu também Então, acho. assim, para piorar, o único time paulista que tá lá é o Palmeiras, Uhum. entendeu? Então, é foda. Não dá. Toda vez que eu vejo futebol, eu tenho uma síncope, porque eu lembro do Santos. Então, cara, eu não vejo a hora dessa zica terminar. Porra, o torcedor santista, cara, não aguenta mais. Uhum. A gente tá comendo o pão que o diabo amassou. Assim, nunca na minha vida eu pensei que eu ia ver o Santos jogando uma Série B, velho. Puta que pariu. É, mano. Então, assim, é foda, é foda. Mas vai, Mas é vai. isso, Eu não queria estou. deixar Não também vou falar que eu vou torcer, Posso mas. deixar um abraço aí? Lógico, vai, manda aí. Não vai torcer o cacete, que você não vai torcer pro Santos cair de novo. Não, não, eu não vou torcer pro Santos melhorar, mas vai melhorar, cara. Calma. Ah, Mas eu não vou é. torcer. Mano, torça por mim, porque se não melhorar, eu vou ter não vou viver até os 40 anos, velho. Cara, eu falei pro meu pai esses dias, eu acho que foi. Qual que foi o jogo que o Corinthians perdeu agora? Ah, esqueci. Teve um jogo aí que o Corinthians tava manhaca. Eu falei, pai, se a gente não tivesse no segundo andar aqui, eu já tinha me jogado facilmente, velho. É que se eu me jogar, eu caio no arbusto aqui que tem. E amorta essa queda, velho. Mas se não, velho, pô, caramba, velho. Tá louco, velho. Ainda não basta o time ser ruim, é jogar sem vontade. Isso que mais me irrita, velho. Não basta ser ruim, é jogar sem É, vontade. Isso é o que mais me irrita, mano. é, Mas manda o braço aí, o que você ia é, mandar? é isso aí. Cara, às vezes a vontade compensa a técnica, né? Uhum, Fica aí também o desabafo, né? boa, Mas queria mandar um abraço aí pra embaixada aí do Santos em São Caetano e Santo André. boa, Quem quiser seguir no Instagram aí, o boneco também é de lá. boa. Embaixada São Caetano e Santo André, o movimento da galera lá do ABC aí, a gente abrange o ABC todo. Uhum, Também deixar um abraço aí pra galera de Dublin, movimento que eu participei quando eu fui fazer intercâmbio também. boa. Santos Dublin aí, quem quiser seguir no Instagram. Uhum.
Mano, em todo lugar do mundo tem um santista chorando hoje, velho. Tem um santista triste. Você vê uma pessoa cabisbaixa na É rua, Santista. você pode ter certeza que ou ele levou um chifre ou ele é santista. As duas, tipo, ou é uma coisa ou é outra, entendeu? Então, Tá assim, complicado, né? não vejo a hora dessa zica acabar. Tá É, complicado, mas vai melhorar, vai o Corinthians tem melhorar. um canto assim Força, também. O Corinthians força, nação tem. santista. O Corinthians tem esse canto aí. Não vejo a hora que a zica acabar. Mas, cara, tamo. Não vou falar assim. Tamo no mesmo barco, velho. Tamo no mesmo barco, porque o Corinthians e ainda com. Eu tô pra fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o desmanche que tá programado aí no Corinthians, né? Garro talvez saia. O Yuri Alberto agora. Porque que nem o Yuri Alberto, o Simeone falou que que ele tava de olho no Yuri Alberto, os caras estavam falando que o Atlético de Madrid quer o Yuri Alberto porque o Correia vai sair. E sondou o Yuri Alberto no Atlético de Madrid. Cara, desculpa, mano. É o que eu falo eu falo pros moleques, velho. Que os caras falam, não, mas a gente é corintiano, não, porque não sei o que e tal. Cara, a gente não pode pensar como corintiano, mano, porque você vê o time atrasando o salário, aí chega o presidente novo falando, não temos dinheiro pra nada. Cara, como que você vai. É igual trabalho, cara. Você tá na sua empresa aí trampando. Aí o presidente fala assim: ó, não sei como que eu vou pagar salário no mês que vem. Aí você recebe uma proposta da KPMG, velho. Você vai falar, não? Tipo, não tem como pensar isso. Então, talvez o Yuri saia, talvez o Garro saia. E eu acho que se os dois saírem, o Memphis também vai embora. E aí acabou, velho. Acabou, mano. Acabou o sonho. E o Acabou tudo. cenário do político tá osso Tá aí, hein? O louco, cenário mano. Tá político do louco. Corinthians. Isso que é o pior. O Santos, por isso que eu falo, a torcida do Corinthians tá querendo agora o novo estatuto, né? Pra torcida, pro fiel torcedor votar. Que o Corinthians é um dos poucos, se não o único clube grande que deixa só. A torcida não vota, né? Porque o Santos vota, o São Paulo vota, o Palmeiras vota, a torcida vota. Só que assim, o Santos errou. O Santos, mesmo com a torcida votando, colocou o Marcelo Teixeira, que é horroroso. Então, assim, tipo, eu não acho que vai mudar, cara. Eu não acho que vai mudar só a torcida votando. Porque esse negócio da torcida votar também vai se enganar, acaba se enganando também. Então, cara, vão tentar mudar o estatuto, que eu duvido que muda, porque aqueles velhos adoram mandar e desmandar no clube, né? Eu sou a favor, já falei da minha teoria, né? Eu sou a favor da SAF parcial, que é aquela coisa de vender só 30% do clube. Esses 30%, quem é dono, quem comprar as cotas, vota para ter um presidente, vai ter um conselho e tudo mais, e comandar só o clube de futebol masculino, né? Comanda só o clube de futebol masculino. E o resto, piscina, bocha, vôlei, basquete, o futebol feminino, deixa os caras tocar. Acabou, mano. Deixa os caras tocar. Só não mexe no futebol masculino, cara. É isso, mano. Mas vai melhorar pra nós, né? Cara. Vamos ver. O Santos também amarga com isso daí. O Santos, cara, eu tô fazendo esse movimento na torcida. O primeiro requisito do próximo presidente do Santos é que ele não seja de Santos, velho. A torcida tem que votar num Também primeiro que não acho. seja de Santos. Um Porque, cara cara, não dá profissional, não. mais. Esse Não dá negócio de mais torcedor não dá, né, mano? Não, e é sempre os tiozinhos lá da Vila Belmiro. Cara, não dá mais pro Santos ficar vivendo enfiado na Vila Belmiro, no Uhum, bairro, sabe? É muito grande para isso. E é muito interesse que rola. Os caras sugam o Santos. uhum. Cara, é inacreditável. E assim, o Santos tem o direito a voto, os sócios têm direito a voto. Vamos pensar, a eleição aí vai vir aí no. Tá próximo de chegar, né? O Marcelo Teixeira está no segundo ano de mandato, Uhum, então já vamos começar a se programar para votar certo, uhum, nação. Vamos votar certo, porque senão serão aí mais anos amargando a tristeza, fugir de uhum. rebaixamento, tentar chegar na Copa do Brasil. Cara, isso é inconcebível pro É. Santos. Beleza. A gente pode fazer um outro vídeo aí se você é a favor da Neymar SAF no Santos ou não, beleza, né? Vamos fazer outro vídeo pra você. Boa, fechou, né? Valeu, mano. Tamo junto, obrigado. Tamo junto aí. Tamo Sempre que você junto. quiser desabafar sobre o Santos aí, só me chamar, mano. O canal tá crescendo, vai crescer mais ainda, velho. Então, Vai a crescer, gente vai velho. falar mais de Santos aí também. Fechou? Fechou, tamo junto, É mano. nóis, Valeu, irmão. grande Tamo junto. abraço Obrigado por aí. ter. Sigam o Caçula aí. Bora. Tamo junto, é nóis. É nóis, falou.